as prováveis escalações de Atlético Mineiro e Cruzeiro. O que é provável? É certeza? Não, provável é provável, pode ser mudado, tá? Certeza da escalação a gente tem 1 hora antes da partida. Vamos começar com o Atlético Mineiro, dono da casa, treinado por Jorge Sampaoli. Possível / provável Atlético Mineiro. Goleiro Everson, a zaga Saravia pela direita, o Juan, zagueiro central, e o Ivan Roman completando o trio de defesa. Mas o Ivan Roman não está com a mão quebrada? Dizem que tá. Mas o diretor deles lá, né, o ex-goleiro Vitor, até falou ali sobre a necessidade de sacrifícios e tudo mais. Então existe essa hipótese aí do zagueiro Ivan Roman jogar por aqui, compondo o trio de zaga do Atlético. Aí no meio-campo, o Sampaoli normalmente joga num sistema com 3 zagueiros, joga com alas, tá? E aí tem a possibilidade do Scarpa ser o ala pela direita, ele já jogou por aqui em várias outras oportunidades, desde o técnico Milito. Guilherme Arana é o ala esquerdo do Atlético. Os volantes devem ser Fausto Vera e Gabriel Menino, até porque os outros estão indisponíveis, tá? Eu vi gente falando de botar o Reinier para jogar recuado aqui como um segundo volante, acho muito pouco provável, tá? Acho que o Atlético Mineiro deve ir nessa lógica aqui de Fausto Vera e Gabriel Menino como dupla do meio-campo. E aí na frente ele tem o Bernard, que tem jogado como um meia, partindo mais pela direita. O Dudu, o 4 vogais, pode ser titular como um meia atacante partindo da esquerda. E no comando de ataque, o Rony. Pelo menos assim foi o Atlético Mineiro que ele montou nas últimas partidas. Uai, Caramujo, você tá doidão e o Hulk não vai jogar? É dúvida, tá? O Hulk é dúvida. Por qualidade técnica, ele é o melhor atacante do Atlético Mineiro. Ah, mas não faz gol de bola rolando, sei lá quanto tempo, não sei o quê. Ele é tecnicamente o melhor atacante do Atlético, é um jogador muito perigoso. Tem uma possibilidade aqui de, por exemplo, jogar o Hulk na vaga do Rony. Claro que tem essa possibilidade, é só trocar, deixa o Hulk jogando ali na referência no comando de ataque. Pode ser que ele tire o Dudu, deixe o Dudu no banco e utilize o Rony fazendo mais o lado. Pode ser também, como pode inverter Rony e Bernard. O Rony joga em qualquer posição do lado do campo, tá? Do lado, no comando de ataque. É um atacante que tem ali as suas virtudes, uma delas é essa polivalência. Então, tem essa dúvida no Atlético. Eu diria que a dúvida principal é Hulk ou Dudu, tá? O Rony e o Bernard, tudo leva a crer que serão titulares, pelo que o Sampaoli tem feito nas últimas semanas. O Hulk tem perdido um pouco de espaço, o Dudu talvez ganhe a oportunidade. Acho que se eu tivesse que escalar esse Atlético aqui, tivesse que apostar numa escalação, seria com Bernard, Rony e Hulk, tá? Esse trio de frente. O Scarpa de ala direito é o que eu acho que vai acontecer, por quê? O Saravia, que vai fazer aqui o papel de um terceiro zagueiro pela direita, ele é lateral, né, gente? Ele é lateral direito de formação. Essa é a posição do Saravia. Então, aqui fica mais fácil, né, para ele, para fazer aqui esse corredor, essa marcação pelo lado, e o Atlético Mineiro pode, em alguns momentos do jogo, até alternar um pouco seu desenho tático, né? Jogando aqui com uma dupla de zaga, Saravia de um lado e o Arana na lateral esquerda, tá? Isso aqui é uma possibilidade. Aí o Scarpa pode ter um pouco mais de liberdade como ponta ou até como meia central. São papéis que ele pode executar também. Então o Atlético tem essas variações de jogo que são bem naturais do posicionamento dos jogadores e da característica dos atletas, tá? Mas o Sampaoli gosta de jogar como um esquema base tendo 3 zagueiros. 3 zagueiros, os 2 alas, né? Scarpa e Arana, e aí 2 volantes, e aí na frente 3 jogadores com menos responsabilidades defensivas, que seriam, então, provavelmente Rony, Bernard e Hulk ou Dudu, tá? Botei aqui o Natanael, por quê? É uma opção, o Natanael é um lateral direito, é um jogador até um pouco mais defensivo. O Atlético poderia jogar com o Natanael fazendo a lateral aqui e o Scarpa ou na vaga do Bernard, por exemplo, o Bernard começando no banco, e aí tendo Scarpa, Rony e Hulk. Com essa configuração, ele poderia jogar com Scarpa de camisa 10 e uma dupla de ataque, Rony e Hulk, os dois aqui na frente. Isso aqui também é possível dentro do esquema do Atlético. Mas sendo um jogo em casa e que o Atlético precisa da vitória,
Eu não acho que ele vai começar com o Natanael de ala direito, não. Tá? Eu acho que ele vai deixar o Natanael no banco, começar com o Scarpa, fazendo esse papel de ala aqui, para ter mais alternativas ofensivas no time titular. Tá? E tem outros jogadores do Atlético que também poderiam aparecer no time, tipo o Biel, por exemplo, que a gente não pode desconsiderar, mas acho que os titulares devem ser esses que eu botei no campinho mesmo. E esse rapaz aqui, o Vitão, é um jovem zagueiro de 17 anos que talvez jogue, tá? Se o Ivan Roman não puder jogar realmente, se ele for vetado pelo departamento médico, tem essa alternativa de ser o Vitão, um zagueiro aqui, fazendo a sua estreia. Ele que é um jogador que passou por seleção de base e tudo mais, dizem ser um jogador de muito futuro da base do Atlético, tá? E que está aí cotado, né, para jogar na zaga devido ao alto número de desfalques no setor, tá? O Atlético Mineiro, só para ilustrar aqui a questão dos desfalques na zaga, eles estão sem o Júnior Alonso, inclusive o Júnior Alonso que jogou pela seleção paraguaia e até falhou, tá? O Paraguai jogou contra a Coreia do Sul, perdeu 2-0. Eles estão sem o Vitor Hugo, que é o zagueiro canhoto que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eles estão sem o Lianco, que teve uma lesão grave, né? Lesão de tendão de Aquiles, cirurgia e tudo mais, não joga mais na temporada. Então, e tem essa questão do Ivan Roman com a dúvida aí por causa da fratura na mão. Tá? Então, o Atlético tem problemas para montar a zaga. Chegaram a falar de possibilidade até de improvisação do Caio Paulista como zagueiro. Eu confesso que isso é um negócio que eu ficaria surpreso se acontecesse, porque o Caio Paulista ele é um atacante, né, de formação, um ponta, que foi adaptado para jogar como lateral. Botar ele como zagueiro, mesmo que seja um sistema de 3 zagueiros, eu acho que foi um pouco de viagem da pessoa que cogitou essa hipótese. Tá? Fato é que o Atlético está com problemas para montar o sistema defensivo e eu espero que o Cruzeiro aproveite isso, tá? Que o Cruzeiro agrida o Atlético mesmo, não fisicamente, tá, gente? Agredir no sentido futebolístico, vá para cima mesmo, crie oportunidade, gere volume, porque eu acho que a defesa deles vai se complicar, tá? A gente não pode sair de peito aberto, cedendo espaços, não, mas tem que jogar. Não há nenhum motivo para o Cruzeiro ter medo do Atlético. Tá? O Cruzeiro tem que jogar para essa partida, sabendo que na temporada 2025 o Cruzeiro é o melhor time. Os clássicos até que foram realizados até o momento, eles mostram isso. O Cruzeiro tem um time melhor que o do Atlético, mais acertado. A gente estava precisando dessa pausa de data FIFA para dar uma recuperada nos jogadores, né? Então, assim, espero que a gente veja um Cruzeiro muito melhor do que foi o Cruzeiro das últimas partidas, tá? E se a gente jogar dentro daquele máximo que a gente sabe de concentração e tudo mais, eu acho que o Cruzeiro tem todos os elementos para trazer um bom resultado e os 3 pontos, tá? Eu acho que é um jogo da gente jogar para ganhar, não é jogo para um empatezinho. Um empatezinho não seria bom para ninguém, tá? Assim, não é péssimo para ninguém, mas para o Cruzeiro é jogo para a gente pensar em vitória, mesmo sendo na casa do rival aí. É um jogo acessível. E como a gente trupicou aí contra o Sport, por exemplo, naquela classificação planejada, né? Um jogo contra o Sport é um jogo que você tem que ganhar. Um jogo contra o Atlético fora de casa, um empate está ok. Então, como a gente empatou em casa, nós vamos ter que buscar esses pontos fora e torcer para que Flamengo e Palmeiras deem umas vaciladas aí nos seus jogos também, tá? Mas vamos fazer o nosso, tá? E falando no nosso, vamos lá, Campinho do Cruzeiro, para falar aí da provável escalação do Cruzeiro de Leonardo, Garden, o Jardim. Reforçando mais uma vez, isso aqui é uma escalação provável. Eu não escalo, mas dá para a gente ver aí, né? Pelo noticiário e tudo mais, dá para a gente acompanhar qual deve ser o time do Cruzeiro. Cássio no gol, a zaga com Jonathan Jesus e Lucas Vidialba, lateral direito William, lateral esquerdo Kaique. O que mudou aqui? Fabrício Bruno na seleção, Jonathan Jesus joga aqui como zagueiro pela direita. Vidal é titular, Cássio é titular, o William cumpriu suspensão na última rodada, volta como titular na direita, e o Kaique também é titular aqui da lateral esquerda. Acho que é um jogador que estava sentindo um pouco aí o excesso de partidas sequenciais. No meio de campo, Lucas Romero volta após cumprir suspensão. Lucas Silva jogou mal a última partida, mas acho que precisava descansar também. Lucas Silva inteiro é um ótimo segundo volante. Matheus Pereira, nosso camisa 10. Nas pontas, o mais provável é que seja Christian na direita e Wanderson na esquerda. É a configuração titular desse Cruzeiro.
E centroavante, Caio Jorge, outro que volta depois de cumprir suspensão, tá? Então, Caixarte é a nossa principal esperança de gols. Aí, os jogadores que eu coloquei aqui que podem ser cotados como opção para o jogo. O João Marcelo, que disputa a posição com o Jonathan Jesus como zagueiro pela direita. Por que eu acho que vai jogar o Jonathan e não o João? Porque o Jonathan tá com mais ritmo de jogo, tem jogado com mais frequência. O João Marcelo teve lesão grave no joelho e o campo do Atlético Mineiro é gramado sintético, que desgasta um pouco mais as articulações, né? Então, um cara que acabou de voltar de uma lesão grave de joelho, naturalmente o jogador já fica com uma tensão um pouco maior. Então, acho que para começar o jogo, o João Marcelo descansa, fica no banco, e o Jonathan Jesus vai para o confronto. Se precisar entrar no jogo, o João Marcelo entra, tudo bem. Mas acho que né, porque a ideia aqui é que você escalhe um zagueiro que você não vai precisar substituir, tá? É clássico. Clássico é aquele jogo que você precisa dos jogadores mais inteiros possível. Então, acho que o João começa no banco e o Jonathan Jesus deve ser cotado, pelo menos é o que os setoristas têm indicado. O Eduardo que eu coloquei aqui é porque nessa questão de não ter muitas alternativas de ponta, eu não coloquei o Eduardo na enquete, inclusive, porque eu acho que o Eduardo ele joga muito mal quando ele atua como meia aberto, seja pela direita ou pela esquerda, mas não dá para a gente descartar que, por exemplo, se o Leonardo Jardim achar que o Christian não está 100% para começar o jogo, em vez dele botar o Arroio, ele bota o Eduardo aqui, ó, como meia direita. Ele fez isso várias vezes já, né? Inclusive preferindo o Eduardo do que jogadores que são da posição. Eu não gostaria que ele fizesse isso, tá? Eu torço para que ele não faça, só acho importante a gente falar dessa hipótese, né, do Eduardo, que é um jogador que o Leonardo Jardim considera útil para jogar pelo lado. Eu gosto do Eduardo aqui, ó, como volante, como opção ao Lucas Silva, como volante. Como meia pelo lado, eu realmente acho que ele não tem produzido bem. Mas o Christian, gente, que não teve lesão, o Christian teve desgaste. Desgaste você recupera com o quê? Com descanso, né? E ele descansou, treinou, tá trabalhando com o grupo aí há vários dias, então tudo leva a crer que o Christianzinho joga. A mesma coisa valendo para o Wanderson, que teve lombalgia, né? Aquele problema nas costas, vem desde o final de semana treinando com o grupo também. Creio que ele também jogue de início. Esses caras fazem um papel tático muito importante. E olha quem são os alas do Atlético, provavelmente: Scarpa e Arana. Por isso que eu falei, esses jogadores do Cruzeiro, eles vão ter muito trabalho no momento sem bola, porque são talvez os principais articuladores do nosso rival, o ala esquerda e o ala direita, né, que é um meia. Então, meus amigos, a gente tem que ter muita atenção nessa marcação pelos corredores, não só com os laterais, mas também com os pontas, tá? E aí, no momento que a gente quiser desequilibrar o jogo, estamos com a bola, aí, meus amigos, o Christian e o Wanderson são opções aqui para construção de jogada, mas as esperanças são Matheus Pereira e Caio Jorge. Não tem como falar algo diferente disso, né? São os caras de quem a gente espera decidir esse clássico, beleza? E o Kenny Arroio, eu acho que fica como alternativa para entrar no segundo tempo, tá? E aí o Wanderson vai estar desgastado, o Christian vai estar desgastado, não sei, mas aqui todas as configurações são possíveis, né? O Arroio pode jogar na ponta esquerda, tá? Com o Wanderson no banco, isso aqui é possível. Pode jogar Arroio na direita e Christian na esquerda, inclusive já fizeram esse papel, e pode ter até uma opção de Wanderson e Arroio desse jeito aqui, ou o contrário, Wanderson na direita e Arroio na esquerda. Todas são hipóteses válidas. Eu, se tivesse poder para mandar alguma coisa, começaria com Vandeco na esquerda, Christian na direita, tendo o Arroio para entrar no segundo tempo e fazer uma fumaça, criar umas jogadas. Então, bora lá. Gol, Everson ou Cássio? Ó, o Cássio é mais goleiro, mas a temporada do Everson é melhor, tá? Acho que o Everson tá catando pra caralho. Se não fosse ele, inclusive, o Atlético estaria fodido. Então eu vou dar vantagem aqui pro goleiro atleticano. Everson. Falei merda? Vocês vão de Cássio. Cássio ou Everson? Vota aí, porra. Participa aí no chat, galera. Vamos, vocês estão na preguiça, hein? Vamos! Vamos, Ian! Vamos! Bebi uma aguinha aqui de bobeira e cadê? O Jonathan Jesus falou queixo. Botou no queixo. Queixinho.
o Edu Oliveira, o feio do lado de lá. Everson, o feio, eu acho que é uma boa alcunha para esse goleiro. O Deuslano foi de Everson, o Vicente de Cássio, o top foi no Cássio, Queixada, Queixo, Everson. Opiniões divididas, hein? Opiniões divididas. Gostamos. Mas aqui eu acho que vamos dar essa vitória para o Atlético Mineiro. Juan Tressolde ou Jonathan Jesus? O Juan, que estava meio sem ritmo, né? Aquele zagueiro que começou no Grêmio, foi pro Sassuolo, jogou com o Matheus Henrique lá no Sassuolo, foram rebaixados juntos, inclusive. Ele brotou aí no Brasil, jogou no São Paulo e agora está no Atlético Mineiro. Gente, eu sei que vocês estão meio bolados com o Jonathan Jesus, mas o Juan, a única partida que ele jogou aí, ele ainda cometeu um pênalti, tá? Jonathan Jesus. Para mim, o Jonathan ganha essa aqui, viu? Honestamente. O Ivan Roman, eu acho um zagueiro melhor. É um zagueiro muito jovem. Eu acho ele bom jogador, tá? Infelizmente está no Atlético. Mas aqui, amigo, contra o Vidalba, o Vidalba tá fazendo uma temporada melhor do que a de qualquer zagueiro do Atlético, tá? Então, para mim, entre Vidalba e Ivan Roman, se fosse o contrário aqui nos enfrentamentos, daria a mesma coisa, tá? Para mim, a dupla de zaga do Cruzeiro, ela é superior à dupla do rival. Arana e Kaique na lateral esquerda. Eu concordo que no apoio o Arana é melhor, mas a gente tem que lembrar que a função de um lateral é primordialmente defender. Então, para mim, o Kaique é um jogador melhor. Nas últimas partidas não foi tão brilhante assim, né? Mas eu acho que o Kaique, em 2025, é um jogador melhor que o Guilherme Arana. Saravia ou William? Aqui dá uma disputinha. Eu acho o Saravia bom jogador, é um lateral que chega junto, faz falta, bate que é uma beleza. O William também tem dado umas vaciladas, né? Foi expulso contra o Flamengo e tudo mais. Mas eu voto no William, tá? Tô sendo clubista? Talvez. Mas aqui eu vou votar no William. Uma defesa, uma linha de defesa cruzeirense. Exausto Vera e Gabriel Menino contra Lucas Romero e Lucas Silva. Vou ser clubista? Vou de novo, tá? Para mim, a dupla do Cruzeiro é melhor. Ah, caramujo, mas não sei. Gente, para mim, a dupla do Cruzeiro é melhor, velho. Não tem condição. Não dá. Não dá para fazer diferente. Gabriel Menino tem qualidade técnica, mas tem preguicinha de jogar futebol. Então, assim, não dá para defender. E o Exausto Vera é um jogador que eu gosto, acho ele um bom volante e tal, mas é outro que também, né? Ele não tem muito tesão na prática do esporte bretão. Então, eu tiro aqui os dois do Atlético e boto a dupla de volantes do Cruzeiro, Perro e Lucas Silva. Nos meias aqui, eu confesso que eu estou muito propenso a dar uma roubada, tá? Porque o Bernard, honestamente, gente, o Bernard deu um sinal de vida aí, fez um gol importante lá na Sul-Americana, mas não dá, galera. Pô, o Bernard, a alergia nas pernas, não vai ganhar, tá? Não vai ganhar. Aqui eu voto no Christian. Só que o Christian não é um jogador que está me encantando, como o próprio Wanderson também não está. E aí, quando você olha para Scarpa e Pereira, seria sacanagem tirar um deles, né? Até porque o Scarpa não joga de 10 no Atlético. Ele joga mais aberto pela direita. Então, cabe Scarpa e Matheus Pereira juntos. Rony e Wanderson, eu tiraria os dois, honestamente. Então, eu vou fazer um bem bolado aqui, que vocês vão dizer que eu sou ladrãozinho, mas eu tiro o Wanderson, tiro o Rony, boto o Christian para jogar de meia esquerda, Scarpa de meia direita e o Pereira de camisa 10. Foda-se, montei o melhor time possível aqui com esses meias. O Christian para dar um equilíbrio no meio campo, o Gustavo Scarpa porque ele é muito bom jogador, o Pereira porque é o melhor 10 do Brasil, e aí no ataque entre Hulk e Caio Jorge, o Hulk é muito bom, por carreira ganharia, mas em 2025 eu acho que o Caio está melhor, então seria mais uma vitória celeste aqui. Então, Everson, Jonathan Jesus, Vidalba, William Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Scarpa, Christian, Caio Jorge. Fiz merda? Foi loucura? Foi loucura ou como é que foi? Palpite. Palpite caramugístico de placar. Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 2. Gol do Atlético Mineiro. Qual foi o jogador do Atlético que eu mais critiquei? Sei lá, Rony? Não, vou colocar.
Gol do Atlético, 4 vogais, Dudu. E o Cruzeiro balançando as redes com Caio Jorge e Christian. Pode anotar aí. Cruzeiro 2, Atlético Mineiro 1. Vai dar bom, vai dar bom.